Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa União Espírita Maria Eulália. É com muita alegria que recebemos na noite de hoje o nosso palestrante amigo Eudes. Seja bem-vindo, Eudes. Obrigado. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a esse canal que a União Espírita de Maria Eulália utiliza para estar continuando realizando as palestras, Uma casa, um centro espírita e companheiros aí que a gente se reencontrando nessa encarnação, estamos aí unidos aí por essa doutrina que tanto tem nos consolado. E o tema de hoje, ser espírita, nós iniciamos ele lendo uma mensagem do livro Contos desta e Outras Vidas, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, onde ele vem nos relatar a história de um espírito que, estando no plano espiritual, já acolhido numa colônia, numa cidade espiritual, já tomando consciência da sua última encarnação e do período que passou sofrendo na região do umbral, conforme André Luiz, que foi ele quem veio nos dizer e nos falar dessa região, dando esse termo umbral pela psicografia, pelas mãos de Chico Xavier, e do qual ficamos conhecendo, no qual ele passou 8 anos. E esse espírito, depois de passar muitos anos no umbral e sendo recolhido numa cidade espiritual, no plano espiritual, se recuperando, tomando consciência dos seus erros e dos seus equívocos, amadurecendo, entendendo quantos crimes e erros ele cometeu na sua última encarnação. Humberto de Campos nos relata o momento exato em que, já consciente, ele está fazendo uma prece, uma oração, nesse sentido que nós estaremos lendo aqui para a nossa introdução. E esse companheiro, ele pede na sua prece: Senhor, por piedade, concedei-me a graça de renascer no planeta físico, de renascer na Terra. Percebo agora a extensão dos meus débitos e a enormidade dos meus crimes. Feri vossa lei, espalhando miséria e destruição. E sofro, Senhor, por desleixo meu, o resultado de minha imprevidência delituosa. Trago em minhas entranhas o inferno que acendia em mim mesmo. Ó benfeitor da humanidade, conduzi-me de novo à escola da terra, a fim de que eu possa, por algum tempo, esquecer minhas horrendas feridas do passado. Nesta nova oportunidade da encarnação, dai-me o câncer, a lepra ou outra enfermidade, Senhor, em cuja virulência bendita vou expungir de meu ser o veneno da culpa. Encerrai-me, Senhor, num corpo, nesta próxima encarnação, paralítico, em cuja armadura ressecada eu consiga esquecer o passado, regenerando os meus infelizes pensamentos. Entregai-me, Senhor, nessa próxima encarnação, a idiotia em que me redima, detendo meu espírito arrependido num leito de chaga terrestre, em cujos tormentos acrisole o coração entenebrecido no desespero. Dai-me, Senhor, a condição de aleijado, a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome e a nudez, mas ajudai-me a renascer no mundo com a graça do esquecimento. Então ele faz essa prece consciente dos seus erros, provavelmente um espírito que, como na leitura inicial, exerceu o poder e de forma equivocada e arbitrária, beneficiando a si mesmo, sendo de forma equivocada o uso desse poder, destruindo vidas, destruindo lares, destruindo pessoas, sonhos e ideais. E na consciência, no plano espiritual, que já estava consciente dos seus erros, ele pede a oportunidade para reencarnar, mas numa condição extremamente dolorosa, porque, consciente dos erros que ele cometeu, ele pede para reencarnar com câncer, com lepra, com enfermidades, com virulências, para ele esquecer a culpa, porque depois que nós tomamos consciência do mal que fizemos em vidas passadas, ou mesmo nessa vida, consciente das nossas responsabilidades, nós muitas vezes fazemos a escolha do caminho da culpa.
em vez de fazer o caminho da responsabilidade, assumindo os nossos atos e equívocos e pedindo uma nova oportunidade onde possamos aí resgatar esses débitos, que é o que ele pediu, né? Ele pediu para vir na condição, na prova da idiotia, num leito cheio de chagas terrestres, né? Ele pediu para vir aleijado, cego, com a epilepsia, de forma torturada. Ele pediu para reencarnar, passando fome, na nudez, na miséria, para que ele pudesse ter a graça também do esquecimento do passado e sofrer todo esse mal que ele passou. E nessa condição de oração, orando ali no lugar onde ele estava, naquela colônia espiritual, né? Ele, de repente, percebe que comparece junto dele um benemérito amigo espiritual que lhe diz bondoso, depois da sua prece sentida e verdadeira, dizendo para ele nessas palavras do benfeitor: acalma-te, meu irmão, tuas súplicas foram ouvidas. A divina bondade conferir-te-á uma nova bênção no campo dos homens. Você vai reencarnar, mas não precisará, porém, recorrer à doença, à imobilidade, né? À mutilação, no resgate de suas dívidas. Afirma-te ao Senhor, né? Misericórdia quero, diz Jesus, né? Aprenderás nessa nova encarnação que o amor cobre a multidão dos nossos pecados e afeiçoar-te-ás ao bem de todos, buscando no bem de todos a luz do teu próprio bem. E ele, enlevado com a promessa, né? Ele bradou de forma agradecendo: louvado seja a bondade infinita de Deus. Ó, sim, cultivarei o serviço aos meus semelhantes na concessão que o céu me agracia. Saberei usar a benevolência em todos os lances da luta. Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor. Tolerarei sem revolta flagelações e calúnias. Consagrar-me-ei ao desprendimento das posses materiais. Respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste para saber auxiliar sem recompensa e entender sem exigir. Sim, serei um servidor do Cristo e sofrerei amando como Jesus, né, nos amou. E ele foi recolhido num hospital para se preparar para a sua próxima encarnação e mergulhou, né, aí no plano físico, numa nova oportunidade reencarnatória. A única condição que o benfeitor lhe pediu, que além de ajudar o próximo, é que nessa nova encarnação ele reencarnaria num lar espírita. E a única coisa que a espiritualidade amiga pedia para ele é que ele fosse espírita, que ele fosse cristão, na ajuda ao próximo, na sua transformação moral, na sua mudança de pensamentos, para que se libertasse da culpa e assumisse a responsabilidade dos seus atos. Iria receber o esquecimento dessa última sua encarnação, onde ele cometeu muitos crimes. Iria receber a oportunidade de nascer num lar onde seus pais foram espíritas, onde ele iria crescer dentro de um lar espírita e com as ideias e o pensamento renovado nessa proposta que o Espiritismo traz, principalmente da proposta do Fora da Caridade não há salvação, ele teria a oportunidade de praticar a benevolência, a fraternidade, a caridade, a humildade, de compreender os perseguidores, aqueles que humilham, né? Conforme ele diz, né? Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor, tolerarei sem revoltas, flagelações e calúnias, consagrar-me ao desprendimento das posses materiais, e respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste e sabendo auxiliar o nosso semelhante. E ele reencarnou. Reencarnou e começou as suas provas naquela encarnação, procurando passar por experiências onde ele seria convidado ao exercício dessas virtudes, né? É lógico que numa nova encarnação, espíritos comprometidos como todos somos e prejudicando almas em vidas passadas, seja nas relações de casamento, de amor, de paixão, de poder, de riqueza, de posição, de poderio, de cargos, de autoridade, de inveja, muitas almas que nós prejudicamos não nos perdoaram. E
provavelmente continuam no plano espiritual, não acreditando na justiça de Deus, e muitas delas nos perseguem, não acreditando na nossa mudança, na nossa transformação. E Joana de Ângeles, ela vem nos dizer que parece mesmo não haver lugar na sociedade para quem abraça a doutrina de Jesus e o Espiritismo nessa sociedade desvelada, né? E a proposta de Jesus e da doutrina espírita, desvelada dos enigmas, que nos liberta das mazelas e desvios que sofreu através dos séculos. Muitos de nós nos sentimos, às vezes, assim como se estivéssemos sozinhos, porque nos colocamos na condição de espíritas ou de trabalhadores da seara do Cristo, abraçando outras doutrinas, outras religiões, e entendemos que, por estarmos praticando a caridade, não deveríamos sofrer tanto, passar por tantas provas e expiações, como se não tivéssemos um passado. Como se o fato de, nesta encarnação, estarmos abraçando a doutrina espírita, abraçando o Evangelho de Jesus de forma mais consciencial, entendendo verdadeiramente a proposta que Jesus nos trouxe há 2000 anos, nos isenta das provas e expiações, dos crimes e dos erros que cometemos em vidas passadas, esquecendo que no conhecimento do Evangelho que Jesus nos trouxe, da doutrina espírita, aprendemos a eficácia da lei de causa e efeito, aprendemos a eficácia da lei de retorno, de tudo aquilo que jogamos para o universo, com os pensamentos, sentimentos, palavras e ações, o universo vai devolver para a gente em dobro. Então, o fato de estarmos aí envolvidos em tarefas de caridade, ajudando famílias, principalmente nesse momento da família, da pandemia, perdão, onde tantas pessoas aí perderam o trabalho, onde tantas pessoas aí separaram nas suas relações e tiveram que mudar a vida, estão passando fome, passando necessidades, né? Onde os filhos não têm roupa, não têm leite, não têm remédio para as enfermidades, onde não tem o que comer, às vezes não tem uma geladeira, não tem um fogão, e a gente percebe, né, o quanto nós temos disposição para ajudar essas pessoas. O quanto nós nos empenhamos a fazer o bem para pessoas assim, que é louvável e que é muito bonito. Mas a caridade da qual Jesus veio nos ensinar, ela vai muito mais além. É exatamente aquela de perdoar 70 vezes 7 vezes, de amar os inimigos, de entender o propósito dos orgulhosos, das pessoas perturbadas, desequilibradas, e termos uma postura espírita e cristã de tolerância, de paciência, uma postura de fraternidade, de piedade, mas jamais de conivência com o erro, jamais de conivência, uma postura de conivência com o equivocado, com o criminoso, o irresponsável, o corrupto e o desonesto. Muitas vezes convivendo com pessoas dentro do nosso lar que são mentirosas, que enganam, pessoas que adoram fazer fofoca, se intrometer na vida dos outros, e termos por ela não críticas, mas compreensão, paciência e tranquilidade. E quando nós nos aventuramos nessas virtudes que estamos descobrindo pelo que os espíritos nos trazem pelas mãos dos médiuns, pelo que está escrito na codificação da doutrina espírita, nós nos sentimos realmente não parecendo haver lugar na sociedade para que nós sejamos homens e mulheres de bem. Porque neste momento de transição planetária, nós espíritas ou aqueles simpatizantes da doutrina espírita que aprofundamos o conhecimento e o estudo do espiritismo, lá nas obras básicas mesmo, no Céu e Inferno, na Gênese principalmente, nos traz há 164 anos, né, já o momento em que nós estamos passando, que é um momento de transição, onde espíritos que estão sem reencarnar no mundo há mais de 200, 300 anos, entregues à devassidão, ao crime, ao erro, entregue à violência, à mentira, à enganação, estarão reencarnando, e estamos aí vendo comportamento de pessoas aliadas à violência, defendendo ideias, defendendo ideologias, sejam políticas, sejam de raça, sejam de cor, sejam de posição social, de questão sexual, de forma violenta e criminosa, que não é condizente com a proposta de Jesus e condizente com a proposta que os espíritos nos trouxeram. E muitos de nós, né,
nos sentimos assim, como Joana de Ângeles nos diz. Os seus objetivos centram-se no serviço do bem. Muitos de nós estamos aí focados no trabalho do bem, no serviço do bem, mesmo distanciados, com as portas das casas espíritas fechadas, pessoas pedindo ajuda e a gente movimentando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para levar aí marmita, levar lanche, refrigerante para as pessoas que estão nas ruas, nos lares que estão realmente precisando de ajuda, né? Então, os nossos objetivos se centram no serviço do bem e mesmo vivendo os condicionamentos do mundo, psicologicamente mantemos-nos, né, aí em termos de consciência de nós mesmos, administrando as funções do corpo físico, sem castrar ou fugir os compromissos que nos dizem respeito, não dependendo dos caprichos terrestres, porque vinculado emocionalmente à vida sem limite. Kardec pergunta, né, em uma questão que não me recordo agora, mas que a maioria de nós conhecemos, onde estão escritas as leis divinas, e os espíritos diz na consciência, isso não quer dizer que nós temos consciência dessas leis. Estas leis estão escritas na nossa consciência, mas isso não quer dizer que nós temos consciência. Por quê? Porque nessa condição hominal de espírito que adquirimos há alguns milhões de anos, nós, além de termos adquirido a inteligência, nós adquirimos a razão, o discernimento do certo e errado. E mesmo com essa razão, com esse discernimento, muitos de nós continuamos fazendo a escolha do equívoco, do erro, encobrindo, né, pessoas equivocadas, mentirosas, desonestas, irresponsáveis, muitas vezes concordando com posturas e comportamentos nas redes sociais ou no próprio WhatsApp, com opiniões, compartilhando mensagens sem fazer avaliação se é uma fake news, se é uma mensagem que está condizente com a proposta da doutrina espírita que abraçamos, sem pensar na consequência do mal que um dos grupos de centros espíritas que nós colaboramos, é quando surgiu a pandemia e de repente, aquela situação nova para a grande maioria de nós, né? Muitos sem saber o que fazer, muitas pessoas entregues ao desespero, ao pânico, com um medo terrível, ficaram sem sair de casa 6, 7, 8 meses, fazendo limpezas não exageradas, mas extremas dentro de casa, nos alimentos, com medo de pegar o vírus, com todo o conhecimento do Espiritismo, em estado de desespero e de angústia. E aí, certa vez, uma companheira fez a pergunta, né? O que os espíritos poderiam nos dizer neste momento? O que devemos fazer no momento da pandemia? Como nós devemos nos comportar? E nós lembramos, né, como que o estudo do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, a meditação nos proporciona uma consciência dessas leis divinas e do nosso estado e do nosso papel. Isso que Joana de Ângeles vem nos dizer, que compreendemos o convite de Jesus para que sirva em qualquer condição que apareçam, em qualquer época da humanidade. Não há mensagem nova do que devemos fazer antes da pandemia, durante a pandemia e como deveremos ser depois da pandemia. Nós deveremos continuar sendo espíritas e cristãos. Não há uma receita de bolo de como eu devo me comportar. Esses ensinos já estão aí há 2000 anos. E há 164 anos com a terceira revelação, com o Espiritismo. E pessoas estão atrás de ideias novas, de conselhos, de que benfeitores venham nos orientar. A orientação já está aí. Nós temos que nos lançar ao trabalho do bem. Se estamos impedidos de continuar realizando as tarefas na prática da caridade, nos hospitais, nas instituições, em todos os lugares que realizávamos, abrigos de idosos, orfanatos, em tantos lugares, nós devemos fazer isso dentro de nós, olhar para o nosso potencial e a nossa capacidade, que não estamos materialmente
fisicamente nos lugares, mas podemos ajudar de onde estamos, dentro do nosso lar. Por isso que a compreensão do convite de Jesus é que nos serve em quaisquer condições que apareçam. Nunca desanimando no serviço, reforçando as nossas convicções espirituais, quanto maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo. E não nos entregarmos ao desespero, ao pânico, à descrença, como muitas pessoas acabam dizendo que parece que Deus nos abandonou, como muitas pessoas aí estão fazendo correntes pelo WhatsApp de preces para destruir o vírus. O vírus não será destruído. Está escrito lá no livro, no rumo do mundo de regeneração, o último livro que Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, psicografou pelas mãos de Divaldo Franco, que enquanto não fizermos a mudança e a transformação aqui dentro de nós, este vírus ele vai continuar conosco. Poderão vir as vacinas, poderão vir tantas descobertas, porque a ciência nunca foi tão avançada como neste último ano, neste último século, de conseguir fazer uma vacina em questões de meses. A última vacina que foi criada pela ciência, pelo homem, para sanar doenças e enfermidades, demorou 4 anos para ser descoberta. E diante da pandemia, com tanta tecnologia e tanto avanço, Deus permitiu que em poucos meses nós, os homens, os cientistas, conseguíssemos aí adquirir uma vacina. E mesmo assim, as pessoas, com todo o conhecimento do Espiritismo, isso porque o Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, as pessoas combatendo a descoberta da ciência, jamais que a base da doutrina é científica, a base da doutrina espírita é filosófica. A doutrina espírita não é uma religião, ela tem a religião no seu corpo, porque o espiritismo não tem sincretismo, o espiritismo não tem idolatria, não tem hierarquia, é uma doutrina baseada na ciência, na filosofia e exatamente na religião. E aí o que Joana de Ângeles vem nos dizer, né? Sucede que muitos de nós, trabalhadores, né, ora engajados nessa renovação, retornamos ao plano terrestre, na encarnação, para darmos cumprimento aos deveres que ficaram interrompidos em outras vidas, né? Em outras reencarnações que fracassamos, quando atraídos pelos ouros, pela vaidade, né? Pelas coisas que o mundo nos encanta e muitas vezes desvia do propósito que é a nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual, né? E nos abandonaram a charrua, nos embriagamos nos prazeres e enlouquecemos mais tarde de remorso, quando então solicitamos a bênção do recomeço e da reparação, como Humberto de Campos nos traz nesse livro, Contos desta e Outra Vida, a história desse espírito que não foi espírita, mas que teve a oportunidade na sua futura encarnação nascer no lar espírita e na sua consciência de culpa, ele pede para vir com câncer, com lepra, com enfermidade, para vir cego, surdo, com epilepsia, para passar fome, para passar necessidades, e o benfeitor vem e diz a ele, não há necessidade de você reencarnar nessa condição. Apenas que você reencarne e seja espírita. Você vai ter a bênção da mediunidade. Utilize a mediunidade para ajudar o próximo, se ajudando primeiramente. E nessa proposta, nós estamos aí repetindo hoje as experiências que nós erramos anteriormente. E Joana de Ângeles, ela nos traz aqui uma reflexão dizendo assim, que sem qualquer consideração
pelos diferentes credos religiosos e filosofias que existem no nosso mundo, né? Que existem muitas filosofias e religiões que realmente aproximam o homem de Deus, que é o objetivo da religião. Ela vem nos dizer que aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que nos equivocamos, né, lá no passado e agora recomeçamos em condições melhores, porque fomos muito bem preparados no plano espiritual, com o conhecimento do espiritismo já lá no plano espiritual, para aqueles que nascemos no lar espírita ou para aqueles que tivemos a felicidade de conhecer o espiritismo na juventude, na fase adulta, com seus 30, 40 anos, e essa doutrina veio renovar os nossos propósitos, a nossa consciência. Ela coloca aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e agora começam em condições melhores, cabem neste momento grave compromisso que não podem nem devem ser postergados. Que sejam quais compromissos? Os de proclamar a era nova, dizendo que estamos entrando numa era nova, no mundo de regeneração, e demonstrar pela lógica e pelo bom senso, assim como através dos fatos da mediunidade, que Kardec nos traz todas as suas pesquisas no Livro dos Médiuns e tantas outras obras que vieram pelas mãos de Chico, de Divaldo e tantos outros médiuns confiáveis, né? Através dos fatos da mediunidade dignificada, a existência do mundo causal, que isso que nos está acontecendo tem um sentido, tem um porquê, e vai passar. Vai passar. Nós precisamos permanecer perseverantes, confiantes, otimistas, com fé, e não nos entregarmos ao desespero, não nos entregarmos à negatividade, a pessimismo, a reclamações, a posturas equivocadas. Por isso que ela diz que aos espíritas conscientes. Por quê? Porque tem espíritas que não são conscientes das suas responsabilidades. E nós podemos dizer que conhecemos muitos que estão à frente de casas espíritas, que já foram de diretoria, já foram presidentes de centro espírita. Porque para Joana de Ângeles colocar, é um balde d'água fria para muitos de nós que estamos aí dando braços ao pessimismo, à reclamação, ao negativismo, aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que nos equivocamos e que agora recomeçamos em condições melhores. Cabe nesses momentos graves o compromisso que não podem e não devem ser postergados, quais sejam o de proclamar a era nova e de demonstrar pela lógica e pelo bom senso, assim como através do fato da mediunidade dignificada, a existência do mundo causal, a anterioridade do espírito ao corpo, os incomparáveis recursos saudáveis defluentes da conduta correta, querendo dizer que vale a pena perseverar sendo um homem ou mulher de bem, por mais que o meu marido, a minha esposa, meus filhos, meus familiares, meus amigos, meus colegas, companheiros de outras casa espírita, do movimento espírita, da própria casa espírita, estejam no movimento negativo, pessimista. E ela vem dizer, né, divulgar e proclamar a anterioridade do espírito ao corpo, os comparáveis recursos saudáveis, defluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes e da ação do bem ininterrupto. Não se entregando ao pessimismo. Esse espírita, a condição do ser espírita, comprometido com os imortais que têm a tarefa de apressar estas horas, porque o mundo ele precisa evoluir. Nós estamos sendo convidados a evoluir nessas horas rápidas, né? O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem jaça, confirmando aquilo que Jesus disse, confirmando a proposta do Consolador prometido por ele, nos sentindo consolados pelo Espiritismo e proclamando esse consolo às pessoas, sendo positivistas, otimistas, esperançosos,
demonstrando fé e confiança, por mais que não concordemos com o governo, por mais que não concordemos com a forma como o meu marido, a minha esposa está se comportando, que meu filho, que meu pai, mas permanecer nessa postura, porque nós nos comprometemos com os imortais e nós temos a tarefa que eles têm a tarefa de apressar estas horas. No livro, no rumo do mundo de regeneração, do qual eu citei, que fala, está no capítulo 13, essa mensagem do espírito Eulábio, que eu não lembro o nome dele agora, que ele diz que a pandemia ainda vai perdurar se nós não fizermos essa mudança. E o anjo Ismael, no capítulo 13, no capítulo 12, numa reunião que acontece na floresta amazônica, onde diversos espíritos encarnados e desencarnados, trabalhadores do bem, estão reunidos, o anjo Ismael vem trazer a mensagem que não há mais tempo a perder. Exatamente nessa proposta de Joana. Não há mais tempo a perder. Aqueles que quiserem permanecer cultivando o ego, o orgulho, a vaidade, a inveja, a vingança, a mágoa, o rancor, eles serão convidados a viver em outro lugar. Por isso que ela diz que nós estamos comprometidos com os imortais, que temos a tarefa de apressar estas horas, e o trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e na divulgação da mensagem evangélica sem jaça. Simultaneamente, Joana de Ângeles diz, diante de tudo isso, né, dessa vivência de investir as nossas melhores energias no bem, nós deveremos preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras, como estrelas polares apontando os novos rumos para a humanidade cansada de gozo e prazer, sequiosa de paz e renovação. Nós queremos paz e renovação. Esses milhões que ela coloca aqui de missionários do bem e da caridade que logo mais brilharão no mundo em sombras, são os espíritos que já estão habitando altas esferas, colônias das altas esferas, ou que vêm de outros planetas mais evoluídos que o nosso, renunciando à sua condição de espírito feliz para reencarnar e ser essa motivação que nós não estamos conseguindo ser. Investindo as suas energias num comportamento puro, seguindo o modelo que Jesus é para todos nós. Necessariamente eles não serão espíritas, mas serão provavelmente cristãos que irão dar o exemplo que Joana de Ângeles nos convida. E nessa oportunidade que chega, esses espíritos espocarão as luzes da verdade, desbastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, e o amor, o que acontecerá? Triunfará dos caprichos da libido, expressando-se sem tormentos nem angústias, em formoso contributo para a felicidade geral. É o que nós queremos. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso ser espírita. Eu preciso ser cristão, contribuindo, preparando o campo para esses espíritos que estão reencarnando e irão reencarnar, preparando o campo com boas energias, bons pensamentos, bom comportamento, sendo um homem ou uma mulher de bem onde Deus me colocou. E ela coloca que é inevitável, portanto, que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus, né, na sua delicada parábola. E nós vamos aí, nessa reflexão, olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Espírito Erasto, ele nos traz lá a mensagem, a missão dos espíritas, que é bastante lúcida para que todos nós possamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Erasto, e depois que ele faz toda o corpo da mensagem, ele coloca no encerramento dessa mensagem: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí ele mesmo pergunta, né, nessa proposta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão,
Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Porque não quer dizer que eu sou espírita, que eu sou perfeito, que eu sou melhor do que católico, protestante, budista, Seixonoe, ou aquele que diz não acreditar em Deus e segue uma vida de homem ou uma mulher que tem. O fato de eu ser espírita não me torna uma pessoa melhor, apenas me traz uma consciência maior das leis divinas, aonde eu tenho que aprofundar esse entendimento. E ele pergunta, então, entre os chamados para o espiritismo, né, quais os sinais pelos quais reconhecereis os que se acham no bom caminho? E ele responde, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, não querendo promoção. Reconhecê-los-eis, finalmente, conforme nos diz Erasto, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, a lei de Deus, são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Temos aí bastante conhecimento do próprio Espiritismo, que vem aí nos consolar, nos orientar, nos trazendo aí a esperança e a confiança. E nessa mensagem do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto vem nos propor aí exatamente como devemos agir, conforme Joana de Ângeles vem nos aconselhar. E lá, no livro Pão Nosso, Emmanuel tem uma mensagem, né, no capítulo 90, onde ele vem dizer que, por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça, do amor que nunca se apaga, né? Então ele vem falar para a gente dessa proposta de ser um verdadeiro trabalhador do Cristo, da seara do bem. Nós vamos agora fazer uma pequena reflexão, né? Vamos aqui abrir um espaço novamente para a mensagem, para o capítulo 30 deste livro, Conto desta e da Outra Vida, que contamos a história inicial desse espírito que, consciente dos seus erros, pede para reencarnar, cheio de doenças, e o benfeitor fala para ele que ele não precisa de nada disso, que ele vai reencarnar perfeito, mas num lar espírita, que é a única coisa que os espíritos pedem para que ele seja espírita e pratique a mediunidade e seja cristão. Então foi assim. Ele alcançou a maioridade no corpo, reencarnou, né? O candidato ao serviço do bem foi conduzido naturalmente à província de trabalho, em que lhe competia a execução dos votos que formularia, seria as provas e expiações naquela encarnação. Já estava jovem, entrando na fase adulta. Só que, entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, sentiu que a dúvida e a irritação visitavam ele no campo íntimo. Em toda parte, ele se surpreendia com pessoas incompreensíveis, com discórdia, com censura, com suspeitas constantes. Ele ficou amedrontado perante a luta que se esboçava feroz e pediu certa feita, nisso numa época que se podia, né, pedir orientação nas reuniões mediúnicas, né, numa sessão de fraternidade e intercâmbio, a orientação de um benfeitor espiritual que o ajudava no templo espírita em que ele sediava. Então, tão logo saudado pelo instrutor, ele rogou, pedindo para esse benfeitor: que fazer, meu amigo, diante das sombras que me entravam nos movimentos? Seria as provas, as expiações, as dificuldades, as relações conflitantes de perseguições, humilhações das pessoas. O benfeitor responde para ele: perdoa e ajuda, meu filho. E quando alguém me crive a calúnia e maldade, ajuda e perdoa. E a desconfiança, quando ficarem desconfiando de mim, o que eu devo fazer? Perdoa e ajuda, aguardando o tempo. E as pessoas cruéis que me procuram, tocadas de más intenções, à maneira do animal que se sacia nas águas de um poço, agitando o lodo que dorme no seio. O que eu devo fazer? Ajuda e perdoa, responde o benfeitor. Sofro com as mistificações na prática da mediunidade, ele diz, né? Por vezes me assalto. Como proceder diante daqueles que me assombram a inspiração, compelindo-me ao desencanto? Perdoa e ajuda sem repousar.
Vejo-me cercado, diz ele novamente, né, pela exigência daqueles que me interpretam a conta de malfeitor, solicitando-me as horas, os resvaladouros do crime, como tratá-los na rota da fé. Perdoa e ajuda sempre. Mas de que modo agir com ignorantes ingratos, com as raposas das astúcias e os lobos da crueldade que pretende senhorear minhas forças? E o benfeitor responde: ajuda e perdoa constantemente. Ainda mesmo quando não me desculpem as fraquezas e não me auxiliem na solução das próprias necessidades? E o benfeitor responde: sim, meu filho. É imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. Para onde vamos? Não tem outra saída. É perdoar e ajudar. Ser espírita, ser cristão. E lá, no ano de 2010, em Brasília, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, que foi realizado naquele ano, o último que reuniu multidões lá em Brasília, que sempre acontecia, Divaldo Pereira Franco psicografou uma mensagem de Bezerra de Menezes que é muito atual para este momento, em 2010, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Bezerra de Menezes nos traz a seguinte reflexão da mensagem: a grande noite que se abatia sobre a terra lentamente se retroceder não é mais possível. Seria o caminho do mundo de regeneração já se iniciou. Não tem como voltar atrás. Firmastes, diz Bezerra de Menezes, filhos e filhas da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal. Seria, firmamos um compromisso com Jesus antes de encarnarmos nesta vida, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que fosse exigido o sacrifício. Alargando-se horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos os espíritos desencarnados e vós outros, que transitais pelo mundo de sombras. Ele segue dizendo: deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martírio nosso. Seremos, diz Bezerra de Menezes, convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, onde os nossos conflitos vão surgir e estaremos guardando dentro de nós, na prece, na oração, na meditação, não expondo e esbravejando os nossos medos, as nossas inseguranças e conflitos, confiando em Jesus, né? Mas também ao testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho do amor àqueles que não nos amam. Quantos de nós temos pessoas à nossa volta que não nos amam e estamos sendo convidados a dar o testemunho do amor às pessoas que não nos amam? O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente dificultar a marcha do progresso. Ele coloca que, iniciada a grande transição, que já iniciou há algumas décadas atrás, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta suas mudanças físicas, geológicas. As mudanças morais serão inadiáveis. E ele coloca que sejamos nós, espíritas, cristãos, aqueles espíritos espíritas que demonstraremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros se deblaterem nos conflitos, que nós outros, os espíritas conscientes das nossas responsabilidades, conforme diz Joana de Ângeles, né? Que nós guardemos nos refolhos da nossa alma o compromisso de amar, e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a sua pujança naqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, diz Bezerra de Menezes, filhos e filhas queridos, espera por nós,
Que Jesus seja o nosso escudo, que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. São os votos que formulamos os espíritos espíritas presentes no 3º Congresso Espírita que aconteceu lá em 2010, em Brasília. E a gente também volta lá em Emmanuel, no livro da Esperança, para encerrar a nossa fala, onde ele nos traz uma passagem de Jesus, onde ele coloca: ide e agradecer a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, como diz Erasmo no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, entre os chamados para o Espiritismo, muitos vão se transviar. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita, meus irmãos, é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O mundo não está acabando, está passando por uma transformação. O espírita, diz Emmanuel, é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem. E onde lavre o pessimismo, o espírita ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. E ele nos diz, Emmanuel, trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. E aí a gente vê aquela frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que empreende, para ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que nós espíritas somos alguém que já logrou a realização de sermos essa condição espiritual, mas que estejamos nós empenhados em lograr esse objetivo. Então, sejamos nós espíritas, nesse convite de Bezerra de Menezes, que nos convida ao sacrifício, conforme ele diz: seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que não nos amam, o testemunho da abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente dificultar essa mudança, né? Ele fala que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros se enlouqueçam, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar, e amar sempre trazendo Jesus de volta com todo o seu poder e a sua força daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. E ele encerra: Jesus, filhos e filhas, queridos, espera por nós, e que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor. Nós sabemos que não é fácil, é bastante trabalhoso, mas nós fomos muito bem preparados no plano espiritual para esta encarnação. Não é por acaso que nos identificamos com a proposta da doutrina espírita. Não é por acaso que nos identificamos com a proposta do evangelho que Jesus nos trouxe. Como Joana de Ângeles diz, aos espíritas conscientes de suas responsabilidades, cabem neste momento graves compromissos que não podem nem devem ser
postergados para depois, quais sejam os de proclamar a era nova e demonstrar pela lógica e pelo bom senso, assim como através dos fatos da mediunidade dignificada, a existência do mundo de lei de causa e efeito, a anterioridade do espírito ao corpo e os incomparáveis recursos saudáveis e fluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes e da ação do bem ininterrupto. Que sejamos nós aqueles que vamos cantar este hino que existe a anterioridade do espírito ao corpo e que existe os incomparáveis recursos saudáveis, defluentes, de ser dando ajuda e perdoa. Ajuda e perdoa. Que possamos aí nos empenhar nesse propósito de ajudar e perdoar todas as dificuldades que nos surgem no caminho. Agradecidos a Jesus e à atenção de todos que aceitaram o convite de estar nesta noite de segunda-feira conosco nas reflexões da mensagem desta noite, aos companheiros da União Espírita de Maria Eulália, à diretoria, aos trabalhadores e frequentadores, que estamos aí ansiosos para voltar no presencial, que Jesus nos abençoe. Convido a todos a fechar os olhos, que estejam aí do seu lado, copo d'água, garrafa d'água, jarra d'água. Vamos aí pedir a Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, envolvendo os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, amigos, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Que essas bênçãos possam se derramar sobre o nosso corpo físico, trazendo saúde para as nossas células, a nossa corrente sanguínea, os nossos órgãos internos, equilíbrio e paz aos nossos sentidos, fortalecendo os nossos propósitos no bem, fluidificando as águas colocadas para que possa receber os fluidos e os remédios necessários para o fortalecimento da fé, da esperança, da confiança, do otimismo. Jesus amigo, proteja-nos, ampare. Obrigado por esta encarnação, por esta oportunidade. Obrigado pelo Espiritismo, pelo teu Evangelho. Obrigado pelas provas e expiações e que não nos falte a força, a fé e a confiança. Que os desafios nos ajudem a educar, a nos transformar moral e espiritualmente e a vencermos o homem velho, saindo deste mundo melhores do que quando entramos. Que possamos, Senhor, ser a luz de esperança e de confiança, onde estamos colocados, no lar, no trabalho, na rua, no prédio, no condomínio onde vivemos. Que possamos, ao dirigir um carro, estar dentro de um ônibus, pilotando uma moto, ser esse pensamento de esperança e de confiança. Não precisamos gritar para os homens, a tua mensagem já está no mundo, mas que possamos silenciar e fortalecer dentro de nós essa esperança e essa coragem tão necessária para que o mundo de regeneração venha e que possamos ser merecedores de permanecer neste mundo, contribuindo para que ele venha e que nós estejamos nele. Obrigado pela semana que se encerrou, pela semana que se inicia, e permaneça conosco, nos envolvendo em muita luz e em muita paz, e que essas energias possam chegar aos nossos irmãos que estão com depressão, ansiedade, perturbados, enlouquecidos, sejam nos hospitais, nos lares, nas ruas, os que estão nos abrigos de idosos, orfanatos, nos presídios, os que estão pelas ruas se prostituindo, drogando, alcoolizando, matando, roubando, levantando a mão para bater, para matar, para machucar. Mas envolva, Senhor, os trabalhadores da tua seara, que estão espalhados por todos os cantos deste planeta, deste Brasil, do nosso Mato Grosso, da nossa Cuiabá, levando a esperança, a confiança e a fé para aqueles que dizem ter perdido. Muita paz, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.